Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sedes valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Aleluia. Convido vocês para ficarem de pé. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por podermos conversar um pouquinho sobre estas coisas tão sagradas para nós, porque é a tua palavra, é a tua verdade, e pedimos que o Senhor vindique isto em nossas vidas, em nossos corações, que o pouco que for falado possa ser acrescentado, acrescido em nós, e que o Espírito Santo possa ampliar aquela parte da palavra que nós estamos necessitando para enfrentar o desafio que o inimigo apresenta para nós neste momento. Pedimos encarecidamente, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o doador da vida, que nós possamos receber mais uma vez esta palavra da vida em nossos corações, e que isto nos modifique por dentro, Pai, e que de dentro para fora haja uma mudança total a ponto de o nosso exterior mostrar que o nosso interior tem sido renovado pelo Senhor. No nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis sentar. Nós estamos falando um pouquinho para os irmãos sobre a grande fonte da vida, e já aprendemos isso durante 5 reuniões. Esta é a 6ª reunião que temos falando sobre este tema, lendo nas Escrituras alguma coisa e também algumas partes na mensagem do profeta de Deus. Desde os primeiros cultos nós aprendemos que Deus é a grande fonte da vida, e Ele trouxe isso, nos trazendo a existência quando soprou em Adão o fôlego da vida, e assim por diante. E nós aqui estamos lendo agora, já falamos muitas coisas a respeito disso, e queremos apenas dar prosseguimento com a ajuda de Deus. E aqui está dizendo que a vida foi manifestada.
o apóstolo do amor, está dizendo aqui na sua carta que quem foi manifestada foi a vida. Bem, no entanto, este mesmo apóstolo João, ele escreveu no capítulo 1 e o versículo 14, vocês vão de lembrar que nós encerramos o outro culto fazendo esses mesmos comentários, essas mesmas citações. Veja, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em João, no capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 14, acompanhem bem o pensamento. Quando citamos as Escrituras e você apenas ouve, ou se você vai procurar, você deve ler aquilo que citamos, porque cada versículo poderíamos pregar um mês inteiro. Se você ficar intertido e for ler as Escrituras, continuar lendo o capítulo todo, você vai perder o culto, o assunto que estamos tratando. Você lê a Bíblia em casa, aqui você lê as partes que nós vamos citar, porque nós destacamos o assunto e vamos mostrar isso dentro das Escrituras, capítulo, versículo e tudo mais. Então, às vezes você cita um versículo muito bonito e as pessoas começam a ler, esquecem do culto e lê a Bíblia todinha na igreja. Para isso tem um momento de meditação antes, né? Ou em casa, é para isso que você lê a sua Bíblia em casa. Então, observe, vamos ler o versículo 14, porque estamos dentro desse assunto. João disse que a vida foi manifestada. No entanto, esse mesmo apóstolo aqui, no capítulo 1, o versículo 14, ele disse: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele diz que este verbo aqui, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Bem, quando você lê esse capítulo 1 de João, você vai ver que ele fala desse que se manifestou como uma grande luz. E depois você encontra que foi a palavra da verdade que se manifestou. Você encontra isso nas Escrituras. Jesus dizendo: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ele falou isso também. E assim João continua dizendo, não é? Quando você leu aqui no versículo 2 de João 1, 1 João 1, ele diz: porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. A vida eterna estava com o Pai e foi manifestada para nós. Quando a vida que estava com o Pai foi manifestada, quer dizer, veio em manifestação, se revelou, se mostrou, se apresentou, então quando isso aconteceu, ali estava o Filho de Deus. E João continua dizendo: nós a temos vistos e testificamos e anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai. Então nós vemos que esta vida estava com o Pai, porque ele é essa grande fonte da vida. Se ele é a grande fonte da vida, então a vida estava nele, porque ele é a fonte. Então, quando isto foi manifestado, ele trouxe o seu Filho à existência, ou em manifestação. Aí João continua dizendo: e se nos manifestou. Aí no versículo 3 ele diz: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. É essas duas coisas: o Pai, o Espírito, Jesus, o Filho de Deus, a vida que foi manifesta. Deus é o doador da vida, e Ele nos dá a vida como? Entregando seu Filho a nós, por nós, para trabalhar a nosso favor. Agora, nós falamos no culto anterior que nas Escrituras a água representa a palavra de Deus, a água. E Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Você não tem que pagar nada por isso, é de graça. Isso está desde lá de Isaías 55. Eu já citei isto antes, mas eu gostaria de dar uma olhada para ficarmos mais certo disso. Isaías 55, se não me falha a memória, que às vezes a gente cita e algum irmão à distância vai examinar essas coisas e talvez não encontre o que estamos citando, então eles ficam preocupados. Será que o pregador errou? Será que, E, ó vós, Isaías 55, versículo 1, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então você caminha pelas Escrituras, você vai ver que tudo isso está interligado. O vinho vem como um estímulo da revelação. Uma vez que você é revelado, então você fica como se estivesse cheio
deste vinho novo, não é? Que você fica, inclusive, cambaleando com tais coisas na sua mente, na sua cabeça. As pessoas olham para você e acham que você está doido, bêbado. E, na realidade, você fica fora de si, porque você não fica mais na sua mente. Então, você não vai agir como as pessoas normais do mundo. Você já não está mais na sua mente, você já está na mente de Cristo. Então, você precisa estar nesse leite. Isto você vai encontrar nas epístolas de Pedro. Desejai como menino afetuosamente o leite que não é desnatado, um leite que não está misturado nem contaminado. Ele está falando do alimento, que é a palavra de Deus. E que ele disse, e que você vai crescendo com isso. Quer dizer, vai chegar um momento que já não vai ser somente o leite, vai ter que ter uma coisa mais forte ali. E quando você pega as palavras de Pedro, confirma com as palavras de Paulo, Paulo disse que daqui por diante isso não é mais para iniciante, não é mais para criança. Ele estava falando sobre a doutrina de Melquisedeque, né, que estava falando de Deus mesmo. Então, é este o assunto que estamos tratando quando falamos da grande fonte da vida. Estamos falando de Deus mesmo. E esta vida que vem de Deus, ela se apresenta a nós como água nas Escrituras. A água representa a palavra de Deus. E somos lavados pela lavagem da água pela palavra. Então, se você vai no livro de Apocalipse, lá nos é pedido, ordenado, inclusive, para que você venha e beba livremente do rio da vida. Do rio da vida. Assim, a palavra é vida para nós e ela é representada na Bíblia como água. E também, quando se fala desta vida que veio de Deus, ela é manifesta ou se apresenta como uma luz. E a luz, ela representa para nós a iluminação na palavra. Uma vez que você é iluminado pela palavra, você já não anda às escuras. Você sabe o que está fazendo. Entende? Você sabe o que faz. Então você sabe, se você errar, você sabe. Se você faz o certo, você sabe que você não está andando na escuridão. Não é? Jesus disse, quem me segue não andará em trevas, mas sobre ele resplandecerá a luz da vida. Então nós aprendemos também o que Davi escreveu no Salmo 119, que a palavra de Deus é como uma lâmpada para os nossos pés, né, para iluminar nosso caminho. Mas nós encontramos que as virgens nécias e as virgens prudentes, elas ouviram o despertamento, o grito do amigo do noivo. Eis o esposo, saí-lhe ao encontro. Foi uma parábola que Jesus contou. E elas tinham lâmpadas, todas elas tinham lâmpadas, tanto as virgens nécias como as virgens prudentes. As nécias quer dizer as tola ou louca, que não tinham prudência, que não tiveram cuidado. Mas todas as virgens, Jesus citou um grupo de 10, 5 e 5. Isso mostrando um grupo de pessoas que ouviriam a verdade. Uma parte conseguiria, a outra não. Uma parte era levada com Cristo, a outra ficaria para trás. Essas que ficam para trás são chamadas de virgens nécias. Mas você tem que lembrar que os dois grupos, eles tinham lâmpadas. Mas tinha um grupo que não tinha azeite em suas lâmpadas. Então essas lâmpadas não poderiam ser acesas. Quando você sabe que pelas Escrituras o azeite representa o Espírito Santo, então você já sabe que essas 5 virgens nécias, elas não retiveram consigo, não tinha suficiente do Espírito para prosseguir nesta luz do conhecimento de Deus, nesta luz da revelação. Portanto, sendo que o azeite é o Espírito Santo, sabe? E na palavra, você não pode ter o Espírito Santo sem ter a palavra. Muitos dizem que tem o Espírito Santo, mas suas lamparinas estão apagadas, porque eles não têm a palavra. Por mais que leiam e estudem a Bíblia, mas eles não têm a iluminação da Bíblia. Mesmo sabendo que a Bíblia é inspirada por Deus, como disse Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas se a inspiração, aquele mesmo Espírito que inspirou os homens do passado a escrever a Bíblia, se aquele mesmo Espírito não ungir teu entendimento, aquilo não significa nada para você. É letra morta. Mas quando a letra morta é vivificada pelo Espírito, o Espírito não vai vivificar as letras, ele vai vivificar o teu conhecimento. E então você pode entender porque aquelas coisas ficaram inscritas na palavra. E aquilo ilumina, e é a luz da revelação, revelando aquilo que havia estado escondido por trás da letra. E enquanto aquilo estava escondido, estava escuro para você, estava em escuridão para você. Então, quando vem a revelação do Espírito Santo, ou a unção do Espírito sobre a sua vida, a inspiração, e nós falamos em 2 cultos anteriores, de onde vem a palavra inspiração. E por quê?
É por isso que você vive. Por causa da sua respiração, você tem que respirar, aspirar e todas essas coisas. O ar. E quando se fala sobre inspiração, foi o que aconteceu lá no passado, quando Deus soprou em Adão o fôlego da vida e ele passou a ser uma criatura, uma alma vivente. Então, quando a inspiração de Deus vem sobre você, então você recebe outra vez este hálito da vida de Deus e você começa a respirar, não como um homem normal, mas tendo a inspiração do Espírito Santo, você começa a ter o fôlego da vida de Deus em você. Isto vem através do Espírito. E isto brilha, é uma luz que representa a grande sabedoria e a revelação de Deus. E esta revelação de Deus ficou escondida dos sábios e entendidos para ser revelada aos pequeninos nesse tempo final. E esta é a hora que nós estamos vivendo, sabe? Quando ele prometeu nos dar do seu Espírito, ele prometeu dar do Espírito de sabedoria, de revelação, no conhecimento dele mesmo. Eu estou citando para vocês as palavras de Paulo, as palavras de Pedro, e assim sucessivamente. Quando Deus daria para o seu povo o espírito de revelação, o espírito de sabedoria e de conhecimento dele mesmo. Notem que foi a coluna de fogo que veio de uma forma clara, mostrando todas as evidências. A coluna de fogo foi quem desceu nesta hora e produziu aqui na terra um brado, uma aclamação, que chamamos também de voz de comando. Paulo profetizou disso, dizendo: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Em algumas traduções você encontra alarido, em outra você encontra aclamação, em outra tradução você encontra a voz de comando, em outra tradução você encontra o brado. É como um grito militar, hora de guerra, hora de batalha. Tudo isso significa a mesma coisa. Era o próprio Deus que faria isto. O mesmo Senhor descia do céu com este alarido, com esta aclamação, com esta voz de comando. Para isto acontecer, a coluna de fogo se manifestou aqui na terra, como aconteceu nos dias de Moisés, nos dias de Paulo, e agora pela terceira e última vez para produzir o terceiro êxodo. E você fica sabendo então que a coluna de fogo não é Deus. Se você achava que a coluna de fogo era Deus, então observe isso que estamos tratando, porque estamos falando agora de Deus mesmo, pregando sobre a fonte da vida. A coluna de fogo, ela não é Deus, mas é a unção sobre ele. Se você observar nas mensagens perguntas e respostas, numa delas foi perguntado para o profeta de Deus o que era a coluna de fogo. Ele disse: a coluna de fogo é a unção. A coluna de fogo não é Deus, é a unção sobre ele, mostrando-nos sua presença. Amém. A coluna de fogo é para nos mostrar que Deus está presente. Entende? Então é a Shekinah, a glória da Shekinah. A glória, imagine, a glória indica que ele está ali. A coluna de fogo é iluminando sua presença entre nós. Então você vai observar que tudo tudo o que Moisés viu foi o fogo na sarça. Entende? E ele ouviu uma voz. Ele não poderia dizer que aquele fogo era Deus, mas ele soube que aquilo manifestava, mostrava para ele que Deus estava presente. E quando ele ouviu a voz de Deus, a voz disse: Moisés, eu escutei o clamor do povo e tenho descido para atender seu clamor. E assim, durante todo o trajeto do povo de Israel, desde o Egito até a Palestina, eles tiveram a presença do pilar de fogo, a glória da Shekinah. E aquilo mostrava que Deus estava com eles, que Deus estava presente. Você não fique admirado, mas o povo não podia ver aquilo. Era algo que só Moisés via. Entende? Deus se mostra para quem ele quer. Muitos se revoltavam com Moisés porque eles não viam isto. Eles não sabiam que tinha uma coluna de fogo por cima deles, ou uma coluna de nuvem, mas eles só tinham que ouvir Moisés e seguir Moisés. Entende? Como Jesus ia provar que o Pai estava nele? Mesmo ele dizendo para as pessoas: o Pai está em mim fazendo as obras. Não sou eu que digo, é o Pai que está falando. As coisas que eu vos digo, eu estou escutando, é o meu Pai que me mostra fazer. Entende? E mesmo que eles vissem os sinais, os prodígios, mesmo que eles vissem cegos recebendo a visão, leprosos sendo purificados, mesmo que eles vissem Lázaro saindo da sepultura depois de 4 dias morto,
e todas essas coisas. Quando o Senhor Jesus pregava, você sabe o que acontecia, os sinais, os milagres. E, no entanto, eles seguiam aquele homem e não sabia que unção estava sobre eles. A ponto dos discípulos que andaram com Jesus durante tanto tempo, 3 anos e 6 meses aproximadamente. E Jesus dizendo constantemente, as obras que eu faço não sou eu, é o Pai que está em mim, quer dizer, o Pai está me usando para através de mim realizar essas obras. No entanto, eles não sabiam nada daquilo, de tal modo que Filipe chegou a apertar Jesus, dizendo assim, olha, mostra-me o Pai e isso nos basta, eu quero vê-lo. Ora, mas se Deus é Espírito e Deus é invisível e nunca foi visto por ninguém, como é que Filipe queria vê-lo? Jesus disse, olha, como é que você quer ver isto? O Pai teve que abrir, não é? O Pai teve que falar através da boca do Filho, disse, eu estou há tanto tempo convosco, você ainda não me conhece, não é? Você sempre quer ver uma coisa ali. Você sempre queria ver o pilar de fogo e ver o que estava por trás daquilo. Se você quer crer, é nisto. Então as pessoas queriam ver Deus nesse tempo final. A Bíblia promete, tem várias centenas de profecias que falam que Deus se manifestaria sua presença nos últimos dias. Então eles ficaram esperando um grande acontecimento. E muitos pintaram o quadro de Deus, de Jesus, ou seja o que for, e porque eles sabem que ele vai vir sobre as nuvens e todo olho verá. Então eles estão apenas aguardando aquilo, o ver com os seus olhos. E não sabem que antes disso o próprio Deus se manifestaria outra vez na terra e seria de uma forma escondida das pessoas e ele só se revelaria para os seus filhos. Amém. Então, quando eu encontrei o irmão Livei dizendo assim, eu estive diante de Deus e ele estava em um homem. Agora, foi a mesma coisa que Josué e Caleb fez. Deus estava em Moisés. O povo de Israel não viu, murmurou, blasfemou, jogou pedra, seja o que for. E, no entanto, Moisés triste, porque o povo tinha rejeitado ele, Deus disse, Moisés, o povo não te rejeitou. O povo está rejeitando a mim, que estou trabalhando através de você. Porque as pessoas querem ver e não sabem que aqueles que eles querem ver está fazendo o que disse que faria, usando o vaso que disse que usaria, mas eles não conseguem enxergar o sobrenatural que se manifesta de uma forma simples diante das pessoas. Então, mais uma vez, Deus, esta coluna de fogo, mostrando que Deus estava presente, esteve de uma forma visível, inclusive, e se deixou fotografar, enquanto o enviado do dia estava pregando a palavra, o pilar de fogo se deixou manifestar sobre a cabeça do irmão Brana, e no entanto as pessoas não quiseram ver. Quando esta foto foi levada para ser examinada, e o irmão Dermo Shakarian levou aquilo ali, para o chefe do FBI, que cuidava de fotos duvidosas para ver se tinha retoque, e eles ficaram aguardando do outro lado da sala, e aquele homem saiu de dentro do seu escritório, do local onde tinha os microscópios e tal, para examinar. Ele chegou na sala e disse, quem de vocês é William Brana? O irmão Brana se colocou de pé, sou eu. Ele disse, senhor Brana, o senhor pode morrer a qualquer momento, mas enquanto existir mundo, esta fotografia permanecerá. Porque aqui está o único ser sobrenatural divinamente, cientificamente fotografado e comprovado pela ciência. Agora, as pessoas vão querer saber o quê? As pessoas não querem não saber dessas coisas porque elas querem ver. Então, eles preferem acreditar numa visãozinha, num sonho, numa luzinha que alguém viu e começa a sair testificando por aí afora e ganha dinheiro com isto. Com o ensinamento errado, mas Deus se manifestou, usou um homem e nos mostrou a revelação de toda a Bíblia. Eles não querem crer nisto porque não está de acordo com o pensamento deles. Então não é para todo mundo crer. Nem todo mundo que esteve com Jesus creu que ele era o Filho de Deus. Se cresce, não teriam crucificado e todas essas coisas. Então a coluna de fogo, ela se manifesta para mostrar para o povo que Deus está presente. A coluna de fogo pode ser vista pelo profeta de Deus, pode inclusive ser fotografada e pode se manifestar para alguém mais, como acontecia na audiência. Mas Deus mesmo? Não, senhores, Deus nunca foi visto por ninguém. Agora, nós estamos falamos no culto anterior, sobre uma atmosfera que sustenta e mantém a vida. E aprendemos que antes de Deus trazer a vida à existência, ele primeiro fez a atmosfera própria. Criou primeiro luz,
trouxe a luz à existência e depois água. Luz e água são dois elementos essenciais para a vida ser sustentada. Então, depois disso aí, vem as multiplicações de célula, cada célula produzindo de acordo com a sua espécie. Nós aprendemos que o ambiente do nosso lar, se não estiver próprio, se não tivermos uma atmosfera boa dentro de casa, aquele lá não será um lar feliz, porque não haverá ambiente para uma boa conversa, para uma boa palestra, para bons conselhos, para ouvir boas coisas, porque não tem atmosfera de vida. Então é nome de que vive, mas está morto. Paira sobre o lar algo terrível. Maus costumes, maus pensamentos, maus desejos, todas estas coisas, porque não se dar brecha, os componentes daquela família, não dar brecha para que haja uma atmosfera de harmonia, de paz, quando se tem um cabeça direcionando e todos seguindo aquilo. Então começa a desobediência, um diz, não, eu quero desse jeito, outro diz, não, mas eu quero assistir isso, outro diz, mas eu quero ouvir isto aqui. Sabe, a mulher quer uma coisa, o marido quer outra, os filhos quer outra e fica aquela bagunça. Então, se o lar é para ser um ambiente onde a vida cresce, a vida normal do ser humano, da criança, do adolescente e tudo mais, se não houver uma boa atmosfera, então claro que aquilo não vai gerar uma boa vida, vai gerar vidas deturpadas e todas estas coisas. Então nós levamos isso para o lado espiritual, e falamos sobre a igreja. Se a igreja não tiver um ambiente de tranquilidade, de harmonia, de ordem, de decência, então a palavra que nos traz vida, conhecimento de Deus, ela não pode ser entregue e ser gerada em nossos corações, porque estamos numa atmosfera totalmente contrária à vida. Então, se você vai para uma igreja, para um ambiente, e ali você encontra as pessoas conversando, tratando de negócio, falando de pescaria, falando de caçada, falando de viagens, dentro do santuário, então isso não é um bom comportamento, isto é desordem. Então como é que você pode sentar no lugar desse e falar de tudo quanto é de coisa? Na hora da pregação da palavra, o Espírito Santo vai nos falar o quê? Então somos ensinados a, num lugar como este, mantermos o quê? O respeito, a consideração, temor a Deus, porque na realidade este não é um lugar para você vir e ter amizade uns com os outros, apesar de que isso é muito bom. Este é um lugar exclusivamente para adoração. E se você não tiver um lugar como este, com uma boa atmosfera para você adorar a Deus, onde você vai ter? Onde você vai ter uma atmosfera para adorar? E Deus quer ser adorado. E a adoração a Deus não pode ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Observe no céu, o ambiente celestial. Ali está o trono do Deus Todo-Poderoso. E o que tem ao redor de si? 4 querubins ali. 4 tipos de seres, 4 animais. Querubins diante de Deus Todo-Poderoso. O que faz aqueles animais? Eles têm 6 asas. Com 2 eles cobrem seu rosto. Com 2 eles cobrem seus pés. E com 2 eles voam. E estão constantemente diante do Deus Todo-Poderoso, clamando de dia e de noite em adoração, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. É o Senhor Deus dos exércitos. Agora, eles cobrem seus pés com as asas. Eles cobrem seus rostos com as asas. E é essa forma que eles adoram. E a palavra santo quer dizer limpo, puro. Entendem? Agora, como é que os anjos que nunca pecaram ficam nessa situação diante de Deus, em atitude de adoração e respeito? Eles chegam a cobrir seus rostos e os pés. Aí nós vamos adorar de qualquer jeito? Calçar sapatos aí com pregos e pisar por cima da palavra de qualquer jeito? Adorar de qualquer forma? Como se rezasse uma Ave Maria e estivesse tudo bem? É esse o tipo de adoração que Deus quer? Não, reze uma Ave Maria, um Pai Nosso, está tudo bem. As pessoas vivem qualquer tipo de vida e a adoração deles é este. É chegar na igreja, o Senhor ajuda, abençoa e está tudo bem. Não, senhores, a Bíblia diz, guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor. No Salmo 40, se não me falha a memória, está dizendo, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Agora, se Deus não estiver no templo, se você não encontrar Deus no templo, aonde você vai encontrá-lo? Agora, quando falamos da igreja, e a igreja como um templo, por isso vem o nome tabernáculo, que quer dizer lugar de morada, lugar de habitação, é o lugar onde Deus habita. Então você tira isso da igreja e leva para você. Paulo disse assim, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então imagine, a Bíblia diz, Deus não habita em templos feitos por mão humana, por mão de homem.
Por isso que ele não deixou o homem fazer o homem. Ele mesmo foi quem criou o homem, foi quem gerou o homem. Ele criou o homem espírito, depois criou o homem do pó da terra, formou, colocou ali um dentro do outro e pronto, foi ele mesmo que fez. Amém. E quando é na feitura, na criação, vamos dizer assim, do homem espiritual, da sua vida espiritual, não depende de quem quer que seja. Não pode depender do papai, da mamãe, do pastor, do sacerdote, ou seja, o que for. É o próprio Deus que, através da sua palavra, ele fala ao teu coração e gera em você essa atmosfera espiritual, onde o homem espiritual pode crescer na graça e no conhecimento santo. É um trabalho dele mesmo, não quer dizer nada de você. Por mais que você queira fazer boas obras de caridade, por mais que você queira amar todo mundo e todas essas coisas, ou seja, isso não vai adiantar nada. Por mais que você ore e jejue, isso não adianta nada. Se você não der lugar para o Espírito Santo trabalhar em você, o homem espiritual nunca será formado. E esse homem espiritual começa-se da base, fé, revelação, conhecendo a verdade. Então dali vem fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Aí Deus pode habitar, vamos dizer assim, não em plenitude, porque Deus em plenitude é só sobre o seu filho. Mas, no entanto, ele habitará em você na medida própria, na medida que você pode suportá-lo, retê-lo. E quando isso acontece, você estará na estatura de um homem perfeito. Quer dizer, você é um homem espiritual completo, porque Cristo, o Espírito Santo, tem vindo fazer morada em você. Amém. Bem, falando sobre isto, imagine o que adiantaria nós nascermos de novo se nós não temos uma atmosfera que pode manter essa vida nova. Você diz, eu nasci de novo, eu me converti, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Tá, então isso precisa ter uma atmosfera para sustentar isso. E se você não tiver essa atmosfera? Se você não tirar de dentro de si os costumes errados, os maus pensamentos, não lutar contra as coisas erradas, então que atmosfera você terá para que esta nova vida, de um novo nascimento, de uma nova criatura, prossiga? Bem, deixe-me ver quanto tempo eu tenho. Temos ainda algum tempinho aqui. Bem, esta grande fonte da vida de Deus, vamos voltar para o nosso assunto, quando ela começou a fluir, observe, nós temos aqui esse pequeno quadro ali, eu sei que está pequenininho para vocês, não é? Mas depois vocês podem olhar de perto. Esta grande fonte da vida, que é Deus, no princípio, Deus, era só isso que existia. O nome nem sequer era Deus, ele nem sequer era Deus, no real sentido da palavra. Porque a palavra Deus quer dizer objeto de adoração, aquele a quem se deve adorar. Então, como não existia nada para lhe adorar, ele não era Deus. Ele era unicamente o Elohim, o Espírito eterno, o autossuficiente, o que existe por si mesmo. Então, quando os anjos foram criados e os anjos começaram a lhe prestar adoração, então ele passou a ser Deus, porque se tinha alguma coisa para lhe adorar. Digamos, você é pai, tá, tudo bem, nunca casei e tudo mais, nunca gerei um filho e tal, tá, você é pai, bem, os filhos podem estar em seus lombos, mas você só passará a ter o título de pai quando você gerar um filho. Você poderá ser filho por 40, 50 anos, ou você pode ser pai por 40, 50 anos, mas só passará a ser avô quando o seu netinho nascer. Aí você poderá sustentar esse título de avô, porque terá um ali para lhe chamar de vovô, né, irmão Manuel? De vovô, mas antes disso, não. Por isso que é te ensinado assim. Antes, na eternidade, ele não era Deus, no sentido da palavra Deus, porque ele passou a ser Deus quando teve anjos para lhe adorar. Ele era o Elohim, que significa o que existe por si mesmo, a eternidade, a grande fonte vivente. Então, quando esta vida, ela começou a fluir, entende? Então Deus começou a fluir a vida eterna dele para seu filho e logo nos filhos, porque primeiro foi seu filho. Então, na gravura, nós colocamos ali Deus, o Elohim, aquele círculo maior. Deveria ser um círculo perfeito, mas não conseguimos fazê-lo, né? Mas imagine, um círculo perfeito representa a eternidade, sem princípio e sem fim. Isto é Deus mesmo.
Então a grande vida, a vida de Deus começou a fluir de Deus para seu Filho, que é a pequena luz, que na Escritura você a tem como o Logos. E os estudantes da Bíblia sabem o que significa isto, o Logos, ou a vida de Deus que começou a fluir de dentro para fora, ou o exterior pôde ser visto quando foi mostrado pelo o exterior, né? Foi visto o que tinha dentro. O que tinha dentro? Luz, vida. Isto é Deus fluindo de dentro para fora, como um poço artesiano que brota água viva, que não para, sempre está lá jorrando, jorrando, jorrando. Então foi primeiro de Deus para seu Filho, e logo nos filhos, porque a vida de Deus veio assim, é a corrente da vida, é a corrente da vida de Deus, ou o rio da vida, que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Veja, está assim no Apocalipse. Rio da vida, que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Isso é depois de Deus. Agora, esta grande fonte da vida, ela começa a mover-se, e quando ela começa a mover-se, como Deus começou a trazer em manifestação seus pensamentos, foi assim que começou a brotar esta água da vida. Foi Deus expressando seus pensamentos. Tudo estava em Deus. Se você é filho e filha de Deus, então você faz parte desta corrente da vida, ou do rio da vida, porque você estava em Deus como atributos de seus pensamentos. Então a vida começou a inundar da presença de Deus. E aquilo começou a inundar, a trazer. Você vai perceber que João, na sua carta, ele diz que a vida foi manifestada. E ele disse assim: quando a vida foi manifestada, nós a vimos, tocamos nela. Então observe que o mundo que você presencia, as árvores, as plantações, os pássaros, a terra, tudo, isto é uma expressão do pensamento de Deus. Isto é a palavra falada de Deus. Deus falou, trouxe a palavra em manifestação e as coisas começaram a existir. E a primeira coisa que saiu de Deus foi seu Filho, o Logos que saiu de Deus. Então eu gostaria que vocês observassem uma coisa, que eu vou citar uma escritura e quero que vocês vão procurando outra aí para lermos juntas. Eu quero que você procure Provérbios capítulo 8. Enquanto eu vou citando aqui João 5 e 26. Mas você procure aí Provérbios capítulo 8. Provérbio é depois dos Salmos, né? Em João 5 e 26 diz: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Observe enquanto eu leio essa escritura. Assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Eu quero que você preste atenção a essa escritura que eu acabei de citar primeiro aqui. Assim como o Pai ressuscita os mortos e torna a dar vida a eles, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Bem, será que o Filho vivifica ou dá vida àquele que ele deseja fazer isto? Será que é isto que esta escritura está nos dizendo? Bem, meus amigos, o próprio Jesus chegou a dizer assim, olha: o Filho por si mesmo não pode fazer nada. Então, se o Filho por si mesmo não pode fazer nada, o Filho de Deus está nos dizendo aqui, olha: assim como o Pai ressuscita e dá vida, torna a fazer viver os mortos, assim também o Filho faz isto pelo querer dele, pelo desejo dele. É uma escritura que eu quero que vocês depois observem bem, que nós vamos estudar muito isso aqui. Mas no momento nós vamos ler Provérbios capítulo 8, versículo 22. Provérbio capítulo 8, se alguém tiver dificuldade em encontrar, alguém ajude por aí. Provérbios 8, 22. Para que você perceba que esta vida veio primeiro de Deus, veio em manifestação primeiro no Filho. Provérbios 8, 22, começa assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada.
quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, e assim sucessivamente. Então você vai observar de quem está falando aqui este homem sábio e entendido nas Escrituras, este homem que recebeu a sabedoria de Deus. Ele está falando da sabedoria. E a Bíblia diz: adquire, pois, a sabedoria, com tudo que há em ti. Adquire, pois, o conhecimento. E Jesus disse: errai por não conhecer. E você aprendeu que quando você conhece, aquilo gera vida. A vida de Deus vem a você através de você conhecê-lo. Então aqui você está aprendendo agora, em Provérbios 8, 22, que aqui está tratando do verbo que saiu de Deus, da palavra ungida. Isso está falando do Logos, do Filho de Deus mesmo. Antes de Deus criar qualquer coisa, primeiro veio a existência o verbo, ou o Logos que saiu de Deus. Então, nesse estudo que nós estamos tendo aqui, e mostrando esta pequena gravura, você encontrou aqui a grande fonte da vida de Deus, primeiro trazendo a manifestação, o Logos, o Filho, ou a semente primordial. Porque a Bíblia diz, falando de Jesus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Bem, estava falando de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas agora você pode ver muito bem, de uma forma clara, que não está tratando aqui, quando falamos de Jesus, ou Filho de Deus, nós nem estamos falando do Criador. Mas a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós entendemos muito bem isto quando você entende sobre a cura divina. Observe, Deus está usando um vaso para orar pelos enfermos, e aquele homem tem um dom de orar pelos enfermos. E ele consegue ser sincero para as pessoas e para Deus, e passa para as pessoas uma palavra que faz com que elas tenham fé no que está escrito nas Escrituras, recebem oração e são curadas. Quem curou foi quem orou por elas? Será que vocês pensariam assim? Quem orou é o curador? Não, senhores. Quem curou foi Deus. Mas ele usou o quê? Um vaso, simplesmente isso. Então, quando a Bíblia diz tudo foi feito por Ele, a Bíblia mesmo assim não está dizendo que o Logos, ou Filho de Deus, é o Criador. Não, senhores. Ela está dizendo que Deus criou através dele. Amém. Então você encontra isso no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, falando de Jesus Cristo, diz assim: por quem, quer dizer, através de, por quem fez também o mundo. Em outras palavras, através dele, Deus fez o mundo. Ele usou o verbo, Logos, aquele que saiu dele. Entende? Então, primeiro a vida fluiu para o Filho, para depois os outros filhos. Então você encontra Deus primeiro trazendo em manifestação o Logos, para depois daqui descer para Adão. Entende? Então, primeiro foi assim. Primeiro para o Filho. Então depois passou para Adão o fôlego da vida. E daí seguiu adiante. Assim nós vemos que Deus mesmo havia dado a luz a seu Filho. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, e em outras mensagens, meu Bruno fala, Deus deu a luz a seu Filho, quando trouxe a existência, e de Deus saiu aquela luz mística, que os estudantes da Bíblia chamam de Logos, que quer dizer palavra. Bem? Palavra. Quando olhavam para Jesus, ali estava a palavra de Deus manifesta, feita carne. Por isso ele é chamado de quê? Luz. E ele disse, eu sou a luz do mundo. E João disse assim, nós vimos a luz, ela foi manifestada e nós tocamos nela. Eu creio que isso está ficando bem esclarecido dentro desta série de sermão que estamos pregando. Então observe, Deus trouxe a vida à existência, Ele deu a luz a seu Filho.
E então nós apanhamos a história deste rio da vida durante essas pregações e mostramos, desde o livro de Gênesis, quando nós examinamos ali a vida de Deus vindo de geração em geração até chegar em Jesus Cristo, lá no livro de São Mateus. Bem, agora, nesta última hora, nesse tempo final da história da humanidade, Deus mesmo é quem restaura ao homem, regressando, levando o homem de volta ao estado que ele estava antes da queda, lá no Éden, ao lugar onde Deus começou tudo, quando ele soprou em Adão o sopro da vida. Observe que ali foi antes da queda. Então, quando estamos tratando de restauração, estamos falando de algo muito tremendo que Deus está realizando. Quando é dito Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, não é que Elias é o restaurador. O homem com o ministério de Elias não restaura nada. O restaurador é Deus mesmo. Amém. Mas Deus usará este homem, Deus usou este homem para fazer algum trabalho, para fazer a restauração. E isso quer dizer levar o homem, ou filho de Deus, a ter uma compreensão pura e genuína da palavra, trazendo um novo nascimento sobre a pessoa, uma nova forma de ver as coisas, uma nova inteligência vindo para você, e você fica no estágio antes da queda, a ponto de você rejeitar qualquer coisa que venha da parte de Satanás. Você diz, isto não é para mim, porque eu sou um filho, uma filha de Deus. Então, quando vem esse fôlego da vida, você começa a viver a vida de Deus, você se torna uma nova criatura. E Paulo passou por essa experiência, e ele disse assim, a vida que eu vivo, mesmo vivendo nesta carne, não é minha vida, não vivo por mim mesmo, eu vivo através da revelação. Ele disse, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então esta fé, que é uma revelação, você começa a viver uma nova vida, porque este fôlego da vida tem vindo a você dentro da restauração de todas as coisas. Bem, no livro de Gênesis, que é o livro dos princípios, o livro do começo, é chamado capítulo semente da Bíblia, você viu ali a definição da lei da reprodução. Eu tenho apenas 6 minutos para concluirmos isso aqui. Então, você encontra ali a lei da reprodução logo no início da Bíblia. No capítulo 1, versículo 11 de Gênesis, diz assim, produza cada semente segundo a sua espécie. Esta é a lei da reprodução, não pode mudar. Você não pode plantar uma semente de pitomba e colher feijão. Viu? Você não vai plantar um caroço de manga e colher cacho de banana. Não, senhores. São naturezas diferentes. Então você não vai conseguir nunca fazer com que um filho de Deus se torne um filho do diabo. Nem tampouco o nosso esforço não vai fazer de um filho do diabo um filho de Deus. Cada semente produz sua natureza, sua espécie. Agora, como você não sabe quem são, quem é, então você prega o evangelho como se fosse para todos. Mas, de acordo com as Escrituras, nem todos alcançarão o conhecimento de Deus, porque não é semente dele. A palavra da vida tem vindo, trazendo esse sopro do próprio Deus, o sopro do Espírito, aquilo que Jesus soprou nos discípulos, disse assim, recebereis o Espírito Santo. A palavra de Deus tem vindo para dar vida àqueles que são verdadeiras sementes de Deus. Os que não são sementes não vão brotar semente de fé, semente de arrependimento e todas essas coisas. Porque a lei da reprodução já está desde lá da primeira página da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Produza cada semente segundo a sua espécie. Sabe o que significa a palavra espécie? Significa gênero. Então, esta palavra gênero, ela se traduziu de uma palavra que significa partir. Partir. Por isso, então, nós vemos que Deus começou a enviar esta vida de Deus no princípio, primeiro no filho, depois nos filhos de Adão. Logo, de geração em geração. E aquilo veio se partindo, quer dizer, se dividindo, célula após célula, semente após semente, até começando soprando em Adão o sopro da vida, e então a semente da vida de Deus passou de geração em geração, até que esta semente saiu nesta hora, no final de tudo. Não importa se durante todo esse tempo houve guerras e mais guerras, terremotos e mais terremotos, e incêndio, destruição, perseguição, peste bubônica, AIDS, seja o que for.
A semente veio de geração em geração, e quando chega nesse tempo final da história da humanidade, outra vez brota filhos e filhas de Deus, crendo na mesma palavra que eles creram há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás. Por quê? Porque é a semente de Deus produzindo a sua espécie, filho de Deus que pode criar na palavra, porque não podia mudar. Então, neste tempo, quando chega nesta hora final, Deus outra vez, como ele fez lá no Éden, como ele fez nos dias de Moisés, como ele fez nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, Deus tem descido da glória, trazendo ele mesmo uma aclamação, que é um brado, uma voz de comando, e isto é uma mensagem. Nós nos auto-intitulamos os crentes da mensagem. Quem vocês são? Quem é esse povo? Somos os crentes da mensagem. Nós cremos, aqui cumpriu as palavras de Paulo neste tempo: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou, de acordo com a tradução da Bíblia que você tem, com voz de comando, com um grito de brado. Isto era uma mensagem de restauração. E nesta mensagem contém a vida de Deus, porque a palavra de Deus, o verbo palavra, outra vez tem sido manifesto e traz vida. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Amém? Assim, esta corrente da vida de Deus tem uma vez mais, nesta hora, ela tem vindo dos lombos da mente de Deus. Olha as expressões que eu estou dizendo. Esta semente de vida, por isso que a terceira etapa é a abertura da palavra, por isso que o Espírito Santo tem vindo manifestar-se para o seu povo através da palavra. Não peça para ver luz, não peça para ver luzinha, para ter sonho, para ter visão. Tudo que você tem que fazer é ver a palavra manifesta para esse dia. O que é que está se cumprindo neste tempo? É assim que você recebe a vida. Isso saiu dos lombos da mente de Deus, tem vindo uma vez mais para fazer a mesma coisa que foi pretendido fazer através de Adão. Portanto, meus irmãos, nesta hora, Deus mais uma vez tem avançado em cena. Ele soprou no tempo de fim para os filhos eleitos de Deus o sopro de Deus, e assim, inspirado nas pessoas, mediante o sopro de sua própria boca. E quando a própria boca de Deus falou, o povo ouviu um homem falando. Por isto é a voz de Deus nestes últimos dias. Você quer ouvir a voz de Deus hoje? Quantas vezes você já ouviu a voz de Deus? Quer você ouvir a voz de Deus? Bem, quem era a voz de Deus para o tempo do povo de Israel? Quem ouviu a voz de Deus lá no tempo do povo de Israel? Você sabe responder? Quem ouviu a voz de Deus lá nos dias de Israel? Foram aqueles. Moisés pôde ouvir direto de Deus. O povo ouviu a voz de Deus quando escutaram a boca de Moisés falar. Moisés era tão pesado na sua língua, ele tinha dificuldade em se expressar publicamente, que ele precisou de um intérprete, vamos dizer assim. Ele precisou de Arão. Quem queria ouvir a voz de Deus? Eu quero ouvir a voz de Deus. Bem, eles chegaram no pé do monte e viam relâmpagos e trovões, e não entendiam nada daquilo. Moisés escutava diretamente de Deus. Moisés passava aquilo para Arão, seu irmão, e Arão então falava para o povo. Se o povo quisesse ouvir a voz de Deus, era assim. Agora você quer ouvir a voz de Deus nos outros tempos, de Isaías, de Jeremias? Quer ouvir a voz de Deus há 2.000 anos atrás? Volte o tempo a 2.000 anos atrás e você escuta a voz de Deus. Se ouvisse João Batista dizendo: ele está vindo e eu estou aqui para preparar vocês para recebê-lo. Dali por diante, quem queria ouvir a voz de Deus tinha que ouvir Deus falando através da boca de seu filho. Então Jesus falou sobre as bem-aventuranças, Jesus falou: ai de vós hipócritas, escribas e fariseus. Aquilo era a voz de Deus. Depois disso, quem quis ouvir a voz de Deus tinha que escutar Pedro, Paulo e assim sucessivamente. E assim veio durante essas eras. Agora, nós estamos vivendo no tempo, nós somos o povo mais privilegiado. Nós estamos vivendo no tempo onde Deus falou mais uma vez e a voz de Deus ficou registrada, ficou gravada. Desde 1949, os homens começaram então a criar aparelhos que pudessem captar a voz. Então Deus nesse tempo falou outra vez. E aqueles que estavam nos lugares, nas reuniões, onde a coluna de fogo, onde a presença de Deus se manifestou, e Deus falou,
Aqueles que ouviram estavam sentados ouvindo um homem, mas era um homem que ouvia diretamente de Deus. Então isso foi registrado para nós, e agora qualquer um de nós podemos ligar o rádio, não é? Ele simplesmente não consegue E ouvir a voz de Deus. Observa. Estavam acostumados a fazê-lo. Baixinho, não é? Eu vou colocar mais perto para vocês Para ouvirem. ele na estalagem. Isto é no tempo do fim, amigos. No room for him in the end. Of course, I know what that end meant, but I'm referring to this end. Nenhum lugar para Simples ele na assim. estalagem. Naturalmente, eu sei o que essa estalagem significava. Porém, eu estou me referindo a este fim. But the Bible said in that day, when the almond tree shall flourish, desire of man shall pale, because he goes. É isso. Simplesmente isso. Quer ouvir falar sobre a criação? Eu queria ver Deus criando as coisas, Deus ter sido bonito criando a lua, as estrelas. Quem ouviu isso, ouviu Moisés por cima das pedras no deserto. Moisés dizendo: meus amigos, eu quero dizer para vocês como foi que Deus fez as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aquilo foi um homem que falou, mas era a voz de Deus. Por isso que as pessoas blasfemam, por isso que vão para o inferno, porque não conseguem ver Deus trabalhando, e Deus trabalha através de um homem. Quando Deus usou o seu próprio filho, quem estava diante do Filho de Deus não estava diante de uma coisa mística, caminhando pelos ares com a auréola na cabeça, como os santos pintados por aí afora. Eles estavam diante de um homem que chorava, um homem que se sentia cansado, que sentia fome, que sentia sede, que sentia necessidade até de entrar no trigo ou no milharal dos vizinhos lá e tirar a espiga e começar a debulhar e comer ali com fome. Um homem, simplesmente isso. Mas era a voz de Deus. E a voz de Deus para esse tempo do fim é outra vez um homem. Agora, se acerte com Deus ou queira ouvir da forma que você quiser, é o que você quiser fazer, né? Decidir. Mas eu creio dessa forma porque é assim que eu vejo nas Escrituras. Quem viu a voz de Deus nas Escrituras, ouviu através de um homem. Então não poderia ser diferente no tempo final. Então foi prometido isso nas Escrituras. Deus usaria sua própria boca no tempo do fim para falar. E você vai observar que no livro de Apocalipse, no capítulo 3, esta era de Laodiceia, esse tempo final, como é que eles estão? A Bíblia diz que eles estão vomitados da boca de Deus. Por que vomitados da boca de Deus? Observe. Tu dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Aí diz: oxalá foras frio ou quente, mas como nem é uma coisa nem outra, oxalá se fosse verdadeiro cristão, totalmente cristão, ou totalmente mundano logo. Mas como não és nem uma coisa nem outra, não querem ser totalmente cristão, viver uma vida total de obediência. Nem queres viver de uma forma mais miserável possível. Quer dizer que és filho de Deus, então junta as duas coisas. Lá é meio cá. Sabe o que é que Deus disse? Então és morno. E isto me provoca vômito. Vomitar-te-ei da minha boca. Agora, Deus é espírito. Você acha que Deus vai vomitar esta geração, estas pessoas incrédulas e perversas, porque diz que ama a Deus, no entanto vive diferente? Como é que eles vão ser vomitados da boca de Deus? É vomitado da boca de Deus quando Deus mostra para eles quem eles são. E Deus, assim como aqueles do tempo de Jesus foram vomitados da boca de Deus, quando Jesus disse para eles: vós tende por pai o diabo, a mesma coisa nesse tempo final, eles são vomitados da boca de Deus, quando a palavra de Deus veio e mostrou, desmascarou Satanás, dizendo quem eles eram, apesar de uma capa religiosa. Mas outra vez a boca de Deus disse: hipócritas, cego, guias de cego, vocês cairão no buraco junto com aqueles que estão seguindo vocês. Vomitados da boca de Deus. Porque da boca sai a palavra, e a palavra saiu de um homem, e era Deus falando através de um homem, e mostrou a falha, o defeito, o problema de cada um. Vamos nos colocar de pé. Então, meus amigos, depois disso, nós vamos continuar nosso estudo em outro culto sobre a grande fonte da vida, não é? Mostrando para vocês mais uma série de assuntos dentro das Escrituras, porque como a mesma natureza deve dar a vida, segundo esta lei da reprodução, produzindo sua própria natureza em sua mente, porque estou falando de coisas espirituais também. E para encontrar esta lei, nós temos que voltar ao livro dos princípios, que é o livro do Gênesis, para ver a corrente da semente, como é que foi, dos filhos de Deus. E a mesma palavra Gênesis tem suas raízes na palavra genes. Genes. E nós poderíamos, em nosso tema aqui, pronunciar isso de genes,
Que livro você vai ler? O livro de Gênesis, o livro das origens, porque tudo isso é sobre o livro de Gênesis. E enquanto vocês estão de pé, eu quero ler para vocês uma citação do irmão Branham na mensagem Deus Identificado, na página 3. Ele diz: amanhã pela manhã, eu entendo, é o desjejum dos homens de negócio do evangelho completo, quer dizer, o café da manhã. Normalmente eles têm um capítulo onde eu tenho o privilégio de lhes falar em seu desjejum. Até este momento, essa é a única organização, que não é uma organização, mas o único grupo que eu pertenço é os homens de negócios cristãos. E agora, eu só falo internacionalmente para eles. Agora, esta noite, estamos confiando que esta reunião não será em vão. Vocês, eu vejo a vocês cansados. Eu venho até vocês cansado, com a garganta irritada. E receber eu tenho vindo de Tucson, onde é muito bom e seco, e quando eu venho aqui é muito bom e úmido. Assim que há realmente um contraste. Se vocês todos têm toda a água aqui, se as enviassem a nós, nós apreciaríamos. Mas se pode fazer isto, por certo, não se pode. Mas lhes direi uma coisa. Há uma parábola ali em Tucson, que é um lugar muito seco nos Estados Unidos, né? Todas as nossas coisas em Arizona, nossas árvores, estão cheias como de uma viscosidade. Tudo é pegajoso e espinhoso. Aquilo é porque é seco, o ambiente é seco. Agora, se este mesmo arbusto cresce aqui, seria uma folha boa e encantadora. A mesma árvore que em Tucson, lá, ela cresce toda viscosa, toda cheia de rugas, sabe? Se ela crescesse nesse lugar onde ele está pregando, ele disse, ela seria uma folha bonita e encantadora. Porque elas estão sem água lá. Essa é a razão que chega a ter essa viscosidade. E quando a igreja chega a estar sem a água da vida, se põe seca e também pegajosa. E pegajoso e picando a todos. Estamos dentro do assunto de que a vida é representada na Escritura como água, a vida de Deus. Por isso é a fonte da vida, o rio da vida. E você tem que saber que você faz parte deste rio. Então não estamos tratando de água comum, nem que seja água sobrenatural. Estamos falando da vida de Deus. E o profeta orou assim: Senhor Jesus, a grande fonte da vida flui através de nós. Vê? Então quando a igreja chega a estar sem a água da vida, ela se põe seca e também pegajosa, e espinhando a todos. Mas onde as águas da vida fluem, se abre a folha e a faz branda, madura, doce, santa e aceitável por Deus. Assim que possa o Senhor Deus nos regar nesta noite, que não seremos então rusgoso, pegajoso, mas seremos folhas finas, que as pessoas, de uma forma voluntariosa, possam se pôr debaixo da árvore de nossa sombra e achar descanso em suas almas. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, do profundo do nosso ser, dos nossos corações, por tua graça misericordiosa para com cada um de nós. Pedimos o nome de Jesus Cristo, que o Senhor ajude teu povo e ajude a cada um de nós. Não só este pequeno grupo aqui, Senhor, reunido, mas os irmãos que estão nos ouvindo através da rádio, na internet. Pedimos que o Senhor ajude e abençoe a cada família, a cada um deles, ó Senhor. E no futuro, se esta gravação de algum modo chegar em alguma residência, que haja paz e tranquilidade neste lar, Senhor. Que a bênção da tua palavra possa seguir esta voz e que haja curas e milagres sucedendo na vida das pessoas. Pedimos que o Senhor nos perdoe, porque somos falhos e fracos e constantemente estamos, ó Deus, entristecendo ao Senhor. Pedimos o nome de Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos a cada dia melhorar na tua presença e mudar o nosso comportamento. Nós queremos ter bons comportamentos diante do Senhor. Ó Pai, se precisa ter bom comportamento diante dos homens, nas escolas e tudo mais, quanto mais diante da presença do Ser Eterno, do Espírito Santo. Ajuda teus filhos e a cada um de nós. Colocamos as nossas vidas sobre os teus cuidados. Pedimos por aqueles que pediram nossas orações, que eles sejam ajudados e abençoados por ti. No nome do Senhor Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém e amém.
que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Vem tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Amém.